Olá pessoal, me chamo Alessandro Ferreira, sou médico ultrassonografista aqui do Alpha Clean e estamos começando mais um episódio do Alpha Clean Convida. E temos hoje com a grata satisfação em receber a doutora Caroline Cavalcante, médica, nefrologista e mestre agora na área de transplante renal. Muito obrigado por ter atendido este convite e estando aqui conosco para esse bate-papo, para trocar informações e levar conhecimento para a população. Carol, o que nós podemos falar? Me conte um pouquinho da sua história, como você veio parar aqui em Rondônia, em Porto Velho. É uma longa história. Primeiramente, gostaria de agradecer, doutor Alessandro, pelo convite, ao Alpha Clean também, a oportunidade de vir aqui falar sobre as doenças renais. Bom, a minha história ela é um pouquinho complicada. Eu me formei na Universidade Federal do Acre, depois fui para São Paulo fazer residência, morei alguns anos em São Paulo. E já estava um pouco naquela monotonia daquela cidade paulista, né? Com saudade da família. Os meus pais moravam há 16 anos aqui em Rondônia. Então eu me aventurei em vir aqui tentar, né? Passei uns 2 anos entre São Paulo e Rondônia, até que eu bebi da água do Madeira, né? Casei, tive uma filha rondoniense, larguei de vez São Paulo e fiquei de vez aqui em Rondônia. Que bom, aí as pessoas falam, né, quem bebe da água do Madeira sempre volta, né? Exatamente, olha, eu sou a prova viva disso. Doutora, um tema que passa muito desapercebido na população de forma em geral são as doenças renais crônicas, né? Que elas se tornam silenciosas muitas das vezes. Conte um pouquinho para nós sobre as doenças renais. Isso mesmo, Alessandra. A doença renal crônica ela é extremamente prevalente, tanto no Brasil quanto na população mundial, e ela ainda é muito pouco diagnosticada. Assim, o diagnóstico, infelizmente, ele já acontece numa fase tardia, porque, como você bem falou, ela é uma doença silenciosa. Então, assim, os nossos rins, né, são 2, eles costumam aguentar até o último segundo sem dar maiores sinais, sem dar maiores complicações. E, infelizmente, quando o paciente já vem sentir sintomas como inapetência, náuseas, alterações urinárias, já está numa fase muito avançada da doença renal crônica. Por isso que nós, nefrologistas, pegamos tanto no pé da questão da atenção primária, né? Da atenção básica, do diagnóstico precoce, dos exames, o check-up anual para todo mundo, né? Cerca de 10% da população tem doença renal crônica e a maioria não sabe. Esse é um dado muito preocupante. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Nefrologia lançou o último censo do ano passado, né, de 2023, e comparando os censos anteriores, um dado me chamou muita atenção, que o número de pacientes em diálise praticamente dobrou na última década. Ou seja, nós precisamos falar mais sobre a doença renal crônica. Existe uma causa determinada, por exemplo, que eu possa falar assim, olha, ou um grupo de risco, eu posso falar, olha, se eu estou nesse grupo de risco, eu tenho 80% ou 100% de ter doenças renal crônica, ou não tem um grupo específico ou uma causa específica? Olha, as 2 maiores causas de doença renal crônica são as nossas velhas conhecidas, né? Hipertensão e diabetes. No mundo, diabetes em primeiro lugar e no Brasil, hipertensão em primeiro lugar, só que estão ali bem juntinhas, né? Os fatores de risco para a doença renal crônica acabam sendo os mesmos fatores de risco dessas doenças, né? Então, idade, paciente idoso, sobrepeso, sedentarismo, tabagismo, uso de álcool, tudo isso contribui, né, para a piora dessas doenças. Os fatores genéticos também, né, a predisposição genética, tanto para diabetes quanto para hipertensão, isso contribui, são fatores de risco também para a doença renal crônica, por consequência. A terceira e a quarta causa de doença renal crônica são, em terceiro lugar, as glomerulonefrites, né, por exemplo, a nefrite do lúpus, e em quarto lugar, a doença renal policística autossômica dominante.
Depois vem as outras causas, como as infecções urinárias de repetição, né? Os cálculos renais de repetição, tudo isso contribui também. Mas assim, disparado, mais da metade dos casos são por hipertensão e diabetes. Quais são os sintomas que eu tenho que tomar e sempre ter em mente assim, se aparecer isso, eu tenho que ligar a luzinha de alerta e pensar no rim. Tá. Dor lombar, né? Os rins são localizados aqui na região das costas, né? Mas como eu falei, a doença que vai causar dor geralmente é a litíase ou uma infecção urinária mais alta, né? Que vai causar uma pielonefrite, que vai causar uma dor lombar. A doença renal crônica em si, na maior parte dos casos, ela é silenciosa e ela só vai dar sinais quando já é muito avançada. Como eu falei, perda de peso, alterações da urina muito espumosa, inchaço nas mãos, nos pés, no rosto, pressão alta. Tudo isso já pode ser um sinal, náuseas, vômitos, que a doença renal crônica já está bastante evoluída. Aí o desafio é não deixar esse paciente chegar à cronicidade. E o que nós podemos fazer? Por exemplo, quando estava vindo para cá, estava pensando, nós estamos numa ponta, está o nefrologista, na outra ponta está o ultrassonografista e no meio o paciente. E às vezes o paciente chega para nós aqui para fazer esse exame, e aí eu faço o exame e ele pergunta, doutor, está tudo bem? E a frase que eu sempre falo, na imagem, para mim, está bem. Porém, tem outros exames que vai falar a respeito disso. Eu sei que existem algumas doenças que o rim ele não muda sua característica ultrassonográfica ou de imagem, mas laboratorialmente esse rim já tem uma cronicidade e infelizmente já é um renal crônico. Quais são essas doenças? Quais são os exames? E as doenças também. Tá. Bom, a doença renal crônica, com a progressão, no exame de ultrassonografia, a gente pode observar um rim de tamanho diminuído, uma perda da diferenciação entre o córtex e a medula, né? Você vê isso constantemente, mas tem doenças como diabetes, não cursa dessa forma. Então, tem doenças como diabetes e amiloidose, que apesar do paciente já ter uma função renal super comprometida, um rim super crônico, na imagem ele pode estar até aumentado de tamanho. Porque no caso do diabetes, há uma hiperfiltração glomerular, né? O rim vai tentar filtrar além da capacidade dele para suprir aquela aquela cronicidade, né? Então ele acaba sendo um pouquinho aumentado de tamanho, mas isso é a exceção, né? Geralmente o rim crônico ele já é um rim diminuído e com perda da diferenciação entre o córtex e a medula. Agora a grande questão nem sempre a ultrassonografia vai nos trazer essa informação, por isso que nós pegamos tanto no pé da prevenção. Todo ano, todos nós temos que fazer ao menos uma creatinina e um exame simples de urina, que é justamente para pegar a doença renal crônica lá no estágio inicial, estágio 1, estágio 2 e não no estágio 5, quando a gente já tem que preparar o paciente para hemodiálise, infelizmente, né? Lembrei de 2 casos do consultório da semana passada, muito parecidos. As 2 pacientes eram diabéticas, né, há anos, há 15 anos, tomavam remédio, mas não faziam o controle e achava que só por tomar o remédio a doença estava controlada, né? E quando resolveu procurar o endocrinologista para ver se estava tudo ok, já foi vista uma creatinina de 12, né? E o endocrinologista já me encaminhou. E a gente viu várias alterações, tanto laboratoriais quanto na ultrassonografia, que já sugeriam que era um rim já com muito crônico, né? Com muita fibrose, então já não tinha muita função renal. Infelizmente eu tive que encaminhar as 2 para hemodiálise já no primeiro contato comigo. Então a intenção é que esses pacientes cheguem antes, nos primeiros estágios para o nefrologista. Aí uma pergunta é, doutora, fui diagnosticado com nefropatia crônica, tenho cronicidade. Obrigatoriamente eu vou para a fila de transplante renal ou eu vou poder continuar uma vida desde que eu faça algum outro tipo de tratamento?
Bom, a doença renal crônica, infelizmente, quando ela é diagnosticada, ela tem um caráter irreversível e progressivo, ou seja, ela vai caminhar ao longo do tempo até aquele estágio final. Só que o papel do nefrologista é justamente retardar essa progressão, né? Seja com medicamentos, seja com dieta, seja com controle dos fatores de risco, toda uma lista de coisas que nós vamos avaliar para retardar essa progressão. A doença renal crônica, infelizmente, ela não tem cura. Agora, é apenas no estágio 5, ou seja, no estágio mais avançado, que o paciente, quando aquele rim já não está mais funcionando, então nós vamos ofertar a esse paciente as 3 modalidades de tratamento para doença renal crônica no último estágio, que é o estágio 5, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Então, o paciente ele tem direito de conhecer e ter acesso a esses 3 tipos de tratamento, essas 3 modalidades. Deixando claro que o transplante renal é a melhor opção terapêutica, tanto para a sobrevida quanto para a qualidade de vida do doente, né? Mas infelizmente nem sempre vai estar disponível ou nem sempre esse paciente vai ter condições clínicas, vai ser um paciente apto para o transplante. Bom, então nós vimos então que todo paciente ou toda pessoa, pelo menos uma vez por ano, tinha que fazer o exame básico, ureia e uma creatinina para poder ver o básico da função deste rim. Mesmo, eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas sabemos que tem outros fatores que, mesmo se não tem tudo isso, tem um fator genético ainda que pode ocasionar. Carol, aí a pergunta, aquelas pessoas que estão nos vendo hoje, que estão assistindo este nosso bate-papo, às vezes não quero passar com a doutora porque eu tenho um fator de risco e eu quero conhecer, ou eu fiz o exame e veio alterado e agora eu já vou ter que ir para o transplante renal. Aonde que essas pessoas possam te encontrar? Bom, eu atendo lá no Hospital das Clínicas. O agendamento é feito diretamente com a minha secretária, através do WhatsApp. O telefone é o 9817-6762. Que bom! Estamos finalizando mais um Alpha Clean Convida com a doutora Carol. Quero te receber outra vez aqui para a gente falar de um outro tema, que é sua paixão, que é sobre o transplante renal. Mas vamos preparar isso já para um próximo dia, para que possamos trazer novidades para a população e trazer grandes avanços para o nosso estado. Obrigado por estar aqui, obrigado por todas essas informações. Obrigada pelo convite mais uma vez, me sinto muito lisonjeada. Pode contar comigo, doutor Alessandro, sempre que precisar, e estamos aí. Obrigado.